Não importa quão terrível seja a situação, você sempre pode encontrar uma saída e até mesmo para sua vantagem. O divórcio nem sempre é um acidente ou uma queda. Também pode ser um ímpeto para algo mais. Mas, de qualquer forma, é desagradável quando alguém te trai e você precisa descobrir. Custe o que custar. Era um lugar grande, inegavelmente impressionante. O exterior moderno mascarava um interior que lembrava um antigo castelo baronial, semelhante aos elaborados sets de filmagem frequentemente vistos em filmes. Essencialmente, era uma interpretação vitoriana de um castelo medieval ideal, muito mais grandioso do que o que poderia ter sido construído na era medieval real devido a limitações tecnológicas. Uma coisa era certa. Se dependesse de mim, o casamento não teria sido realizado em tal lugar. Minha ex-esposa Shona havia garantido há muito tempo que tal evento nunca ocorreria. Eu tinha pensado que tinha encontrado um lugar seguro e isolado, uma galeria de pseudo-menestrel que também servia como torre de holofotes e sala de projeção, onde eu poderia observar discretamente a cerimônia sem ser visto por ninguém no andar do salão principal abaixo. Eu estava bem ciente de que se minha presença se tornasse conhecida, isso causaria controvérsia no mínimo, provavelmente levando a um confronto tenso com meus antigos sogros. Eu também tinha certeza de que minha filha não ficaria satisfeita se isso acontecesse. Na verdade, eu suspeitava que Thompson ficaria ainda menos entusiasmada com minha presença do que a bruxa e seu marido George. No entanto, lá estava eu, calmamente posicionado no fundo da galeria de menestréis, geralmente ignorada, observando o casamento da minha filha afastada. De repente, uma voz sussurrou bem no meu ouvido. Oi, bonitão. Não pensei que você perderia essa festinha. Dizer que fiquei assustado com o som daquela voz seria pouco. Eu literalmente pulei do banco de pesca em que estava sentado e caí no chão. Bem, eu tinha pensado que sentar baixo naquele banco e espiar através das barras da balaustrada me manteria fora de vista. O barulho feito pelo pequeno banco de alumínio quando ele caiu e derrapou pelo chão de pedra da galeria do menestrel tinha que ser ouvido para ser acreditado. Eu sabia que qualquer esperança de permanecer despercebido havia desaparecido em um instante. Do meu novo ponto de vista, esparramado de costas no chão, olhei para cima e vi Trouble de pé sobre mim. Ela era a tia perpetuamente envergonhada da minha filha, gesticulando freneticamente desculpas em direção ao corredor abaixo. Megan, ou Trouble como eu a apelidei carinhosamente há muito tempo, era a irmã mais nova travessa da minha ex-esposa. Ela sempre foi um espinho em nossos lados durante nosso namoro. Uma rápida olhada através das barras da balaustrada revelou que meu esconderijo de repente se tornou o foco das atenções de quase todos no prédio. A noiva, o noivo, o oficiante, o fotógrafo, o coral, o cinegrafista e a maioria da congregação olharam para Megan com expressões irritadas ou perplexas. Então, me estiquei contra o chão o melhor que pude, rezando para que ninguém tivesse me notado. Depois de um momento, Megan sinalizou para que o serviço continuasse, pegou meu pequeno banco e sentou-se delicadamente nele. Da minha posição de bruços, eu não conseguia mais ver o chão do salão principal, mas podia ouvir vagamente o serviço de casamento acontecendo abaixo. Eu esperava que a ação de Megan fosse descartada como apenas mais uma de suas acrobacias. Megan sempre foi conhecida por sua propensão a comportamento excêntrico e surpresas, mesmo desde a infância. Está tudo bem, você pode olhar agora, Megan sussurrou. Desculpe por te assustar, Billy. Você quase me deu um ataque cardíaco, mulher. Onde você aprendeu a se esgueirar assim, Megan? Eu sussurrei de volta, me virando para ter uma visão melhor abaixo. Claramente, meu banco estava agora em posse de Megan por enquanto. Eu o peguei quando criança, me esgueirando para alguns amantes que eu costumava conhecer, ela disse com uma piscadela. Seu diabinho travesso. Não sou mais tão pequeno, Billy Boy. Só tome cuidado, ou você pode se encontrar em uma situação comprometedora mais tarde. Ah, não, não vou, Megan. Novamente fiz um gesto familiar com os olhos, um que sugeria, é isso que você pensa, e gesticulei em direção ao serviço em andamento abaixo com a mão, sinalizando que nossa conversa teria que esperar até depois da cerimônia. Sempre gostei da irmã mais nova de Shona. Claro, às vezes ela era difícil de lidar quando Shona e eu estávamos namorando.
Shona tinha menos paciência para palhaçadas de problemas do que eu. Megan sempre me pareceu uma criança de bom coração que ansiava por atenção. Com 4 anos de diferença, o conflito era inevitável. Imaginei que Megan simplesmente não tinha entendido que sua irmã e eu precisávamos de privacidade de vez em quando. Depois da cerimônia, tentei dar uma olhada no noivo enquanto ele escoltava Townsend para fora do salão. Ficar fora de vista tornou isso difícil. Pelo que pude perceber, ele parecia um cara decente. Felizmente, todos estavam tão entretidos com os recém-casados que ninguém nos notou na galeria dos menestréis novamente. Mas no momento em que a procissão desapareceu de vista, Megan começou a me puxar para cima. Vamos, Billy, precisamos ir para a sala de jantar. Resisti aos puxões urgentes de Megan no meu braço, determinada a permanecer escondida em segurança até que todos os convidados tivessem saído do salão. Megan! Não tem como eu aparecer naquela recepção, provavelmente acabaria na cadeia. Não seja ridículo, Billy, é o casamento da sua própria filha. Por que a polícia iria prendê-lo? Bem, tem aquela maldita ordem de restrição para um. Eu protestei. Não, Billy, Shona se foi agora e ela era a única nomeada nessa ordem. É nulo e inválido. O que você quer dizer com ele a matou? Eu perguntei bruscamente, quase pulando. Foi um acidente, não foi? Billy, aquele cara sempre dirigiu de forma imprudente, como ainda faz, na verdade. Ele é um desastre esperando para acontecer toda vez que está ao volante. Você sabe o quão rápido ele estava naquela noite? Não sei muito sobre isso, Megan. Eu vi as marcas de derrapagem na estrada, Billy. Ele estava dirigindo como um maníaco naquela noite, como sempre. Não entendo por que ele não foi processado por matar minha irmã. Até Townsend sabe que ele é o culpado pela morte da mãe dela. Você notou que ele não estava lá hoje. Ele não foi convidado. Nem eu, Megan. Sim, você estava de certa forma. Meu convite de Sra. Megan Stone e convidada. Sem restrições. Adivinha quem será meu convidado? Eu comecei a rir. Você deve estar brincando, Megan. Eu? Aparecendo em outro casamento dos Stones? Já estive lá antes, lembra? E você sabe como isso acabou no longo prazo. Se minha irmã estava sendo tola não muda o fato, Billy. Você é o pai da Townsend. Droga, você deveria ter estado lá hoje, levando-a até o altar, não o avô dela. Então você e eu vamos à recepção juntos, e eu não quero ouvir nenhuma desculpa sobre ordens de restrição. Meu tio Albert me garante que não há nenhuma razão legal para você não vir como meu convidado. Na verdade, ele acha que é uma ideia brilhante. Ele sempre esteve do seu lado, sabe, mesmo quando as coisas ficaram complicadas. Eu me perguntei por que ele não representava a Shona, comentei. Bem, Billy, se o tio Albert achasse que poderia, ele teria representado você de graça. Ele não ficou nada impressionado com as ações da minha irmã naquela época e realmente deixou que ela, e meus pais, tivessem isso. Ele se recusou terminantemente a representar Shona. Até onde eu sei, ele e a mamãe não trocaram 2 palavras civilizadas desde então. A única vez que os vi na mesma sala foi no funeral de Shona. Acho que o tio Albert ficou um pouco decepcionado por você não estar lá. Eu estava fora do país, Megan. Eu estava apoiando uma equipe de filmagem estudando a vida selvagem na Geórgia do Sul quando os argentinos invadiram. Eles nos preferiram por perto com o navio. Só descobri sobre o acidente de Shona 3 meses depois do funeral dela, quando encontrei Toby ou sei lá qual é o nome dele em Falmouth e ele me contou. Enquanto eu explicava, Megan conseguiu me levantar e estava ocupada tirando a poeira do meu terno. Não, esse é o meu terno. Cristo, a mente de algumas pessoas, eu te pergunto. Venha, Billy, Megan continuou. Vamos para a recepção antes que a fila de recepção se disperse. Pelo aperto firme que Megan tinha em meu braço, eu entendi que, gostando ou não, Megan tinha decidido que eu iria à recepção do casamento da minha filha. Contra meu melhor julgamento, suponho que devo ter cedido.
Tenho que confessar, provavelmente foi a quantidade considerável de álcool que consumi nas últimas 24 horas que turvou meu julgamento o suficiente para concordar com os desejos de Megan. Bem, devo explicar. Quando Shona e eu nos separamos pela primeira vez, não lidei bem com isso. Na verdade, acabei passando um tempo sob custódia das autoridades dos Estados Unidos, ou da polícia local, pelo menos, depois de decidir me vingar. Dei uma surra no novo homem de Shona. Pode ter sido uma ação espontânea e um tanto satisfatória na época. No entanto, no final das contas, provou ser altamente equivocado a longo prazo. O resultado não aconteceu como eu havia previsto, resultando em repercussões significativas para mim. Lamentavelmente, Shona se envolveu no conflito de alguma forma, levando-a a precisar de atenção médica urgente em um pronto-socorro próximo, como os americanos gostam de chamá-los. Como consequência, me vi sob custódia, enfrentando várias ordens judiciais em jurisdições dos Estados Unidos e do Reino Unido, proibindo-me de me aproximar da vizinhança de Shona, mais ou menos indefinidamente. Deixe-me esclarecer que nunca machuquei pessoalmente minha esposa rebelde. Bem, pelo menos não conscientemente. Essa observação provavelmente fará mais sentido para você mais tarde, tenho certeza. Agora, onde eu estava? Ah, sim. Depois que os tribunais se pronunciaram, me vi rotulado como ex-presidiário, como os americanos gostam de nos chamar, marcado como encrenqueiro e acusado de violência doméstica. Após a altercação, meus direitos como pai de nossa filha Townsend foram abruptamente revogados enquanto eu ainda estava cumprindo pena em uma prisão dos Estados Unidos, veja bem. Não foi uma experiência agradável, para dizer o mínimo. Na verdade, nada na minha vida parecia agradável durante esse período. Ser rotulada como ex-presidiária certamente não ajudou em minhas perspectivas profissionais. Tente obter um visto de trabalho para os Estados Unidos com esse tipo de histórico. Apesar de tudo isso, Shona, com o apoio do sistema legal britânico, continuou a exigir apoio financeiro de mim para Townsend até ela completar 18 anos. Tenho vergonha de admitir que, depois de ser completamente derrotado pelo sistema, busquei conforto no álcool por um tempo. Apesar das minhas lutas, de alguma forma evitei me tornar um desastre total ou um alcoólatra completo. Atribuo isso mais à minha constituição genética do que a qualquer esforço consciente, se é que você me entende. No entanto, eu ainda precisava de algo para passar por aquele dia em particular. Você ainda está na indústria cinematográfica, Billy? Megan perguntou, guiando um eu hesitante, o que atrasou nosso progresso, descendo as escadas e entrando no saguão principal do estabelecimento. Não exatamente, Megan, respondi. Acho que você poderia dizer que estou no transporte marítimo agora. Na maioria das vezes, trabalho como marinheiro em navios de pesquisa e coisas assim, embora eu ainda faça uma boa quantidade de filmagens. É útil para eles terem um cinegrafista extra experiente a bordo para documentar as coisas. Às vezes, sou o único cinegrafista. Então você desistiu de Hollywood? Megan, eu nunca trabalhei para os grandes nomes. O melhor que fiz foi como cinegrafista de segunda unidade, principalmente em filmes medíocres, devo admitir. Infelizmente, minha esposa teve mais sucesso com diretores e produtores do que eu com meu trabalho. Shona sempre sonhou em ser uma estrela, Billy. Você sabia disso quando se casou com ela? Sim, mas eu não percebi o quão longe ela iria para tornar esse sonho realidade. Oh, olhe para aquele grupo ali. Entramos no saguão do hotel, a porta de entrada para o salão de eventos onde a recepção do casamento de Townsend nos aguardava. O vasto espaço estava cheio de convidados esperando pacientemente por sua vez na fila formal de recepção. Suspeitei que a bruxa, a mãe de Megan e Shona, havia orquestrado esse grande espetáculo, sem poupar esforços. Suas aspirações por grandeza rivalizavam até mesmo com as da minha ex-esposa. Embora ela tenha organizado nosso próprio casamento, ele empalideceu em comparação a essa extravagância. A bruxa e eu nunca gostamos uma da outra, então antecipei que minha presença nessa recepção poderia facilmente azedar. Uma vez perdida na multidão, me senti menos exposta, embora alguns convidados tenham ficado surpresos ao me reconhecerem do casamento de Shona e meu anos atrás. Eu sabia que tinha alguns aliados em algum lugar na reunião, mas eles permaneceram discretamente escondidos.
A família Stone era geralmente muito unida. Conforme a multidão se dispersava lentamente, a bruxa finalmente me viu na fila de recepção. Seu rosto ficou vermelho e, por um momento, pensei ter visto fumaça saindo de suas orelhas. Apesar dos meus protestos, Mega me acompanhou à força pela entrada do salão de eventos e até o início da fila de recepção. O novo marido de Townsend ficou sem palavras quando Mega o apresentou ao pai de sua noiva. O pobre rapaz parecia completamente inseguro sobre como reagir. Apertei sua mão, que estava bastante mole. Townsend parecia igualmente chocada, se não mais. Os olhos dela se arregalaram tanto quando ela me viu que pensei que eles iriam saltar da cabeça dela. Honestamente, não acho que a pobre garota tinha ideia de quem eu era até que a tia Meg informou ao seu novo marido que eu era o pai de Townsend. Por alguma razão inexplicável, decidi dizer: "Oi, criança, faz um tempo que não te balanço no meu joelho." Então, desajeitadamente, beijei as costas de sua mão igualmente flácida. Pensei brevemente em dar um abraço em Townsend, mas fiquei preocupado que ela pudesse desmaiar se eu o fizesse. Townsend só conseguiu gaguejar, bebê mais, mas, antes que Mega me cutucasse mais para baixo na fila. A próxima pessoa que vi foi George, o ajudante da bruxa. Ele me reconheceu e administrou a situação com bastante elegância, ou assim pensei. William, nós não estávamos. Bem, isso é uma surpresa. Como você? Billy é meu convidado, pai. Se ele ficar, eu fico também, Megan interrompeu firmemente ao meu lado. Eu me peguei questionando se Megan tinha ao menos falado com Townsend. Pareceu-me que simplesmente não houve tempo suficiente. Não estou sugerindo isso de forma alguma, Megan, respondeu o velho. William certamente é bem-vindo aqui hoje. Fiquei surpreso ao ouvir que ele estava no país. Sua mãe me garantiu que ele estava trabalhando em algum lugar nas Antípodas. Estou trabalhando na Antártida, senhor, eu disse, inexplicavelmente me dirigindo a ele com senhor. Meu navio atracou na Nova Zelândia há 5 semanas. Veja, Megan, sua mãe tentou entrar em contato com William. Você recebeu a mensagem dela, William? Sua mãe disse que entraria em contato com William, Megan. Você é muito bem-vindo aqui hoje, meu garoto. George mudou sua atenção entre Mega e eu enquanto falava. O que quer que tenha sido dito, eu tinha certeza de que não havia mensagem. A comunicação é bastante confiável hoje em dia, mesmo lá embaixo, ocasionalmente interrompida apenas pelo clima severo nas estações costeiras. Apesar das garantias do velho, eu tinha quase certeza de que nunca tinha sido incluído em nenhuma lista de convidados, mesmo provisoriamente. O fato de minha ex-sogra ter desaparecido da fila de recepção quando chegamos lá confirmou isso. Não pude deixar de me perguntar se ela tinha corrido para chamar a polícia ou algo assim. Os novos sogros de Townsend eram educados, agradáveis e claramente perplexos. Eles não pareciam ter visto um fantasma, mas mais como se estivessem chocados ao se encontrarem apertando a mão de se é que posso descrever dessa forma. Tudo muito divertido da minha perspectiva, mas me fez pensar no que exatamente eles tinham ouvido sobre o pai de Townsend. A maioria dos outros convidados não tinha ideia de quem eu era, então eles nos olharam com curiosidade enquanto saíamos da fila de recepção, provavelmente se perguntando por que Megan tinha escolhido assistir à cerimônia de casamento da Galeria dos Menestréis. Como todo mundo, eu rapidamente peguei uma taça de champanhe de uma garçonete que passava e a virei de uma vez. Megan me disse firmemente para ir mais devagar quando peguei um segundo copo. Então Sir Albert Stone, uma figura imponente, surgiu no meio da multidão. Não pude deixar de me perguntar por que o tio Albert não tinha feito parte da fila de recepção. Afinal, ele era considerado o patriarca de todo o clã. William, meu rapaz, que prazer vê-lo aqui hoje. E a Cynthia, a bruxa, me convenceu de que você estava no exterior e não conseguiria vir, disse Albert, estendendo a mão para um aperto de mão. Não posso dizer que já gostei do velho. O tio Albert de Mega é advogado e sempre pareceu formal demais para o meu gosto. Eu tinha uma antipatia natural por gente como ele quando era mais jovem, um sentimento que só se fortaleceu depois dos meus encontros com a profissão jurídica. No entanto, Megan deu a entender que ele me apoiou durante o fim desastroso do meu casamento.
Isso me forçou a reavaliar rapidamente meus sentimentos em relação a ele. Como vai, senhor? Eu me peguei dizendo enquanto apertava sua mão. É bom ver você de novo. Excelente, excelente, Albert respondeu com um sorriso. Eu não tinha muita certeza do que Albert queria dizer com excelente, excelente. De memória, eu sabia que era sua resposta padrão para quase tudo, desde que as coisas estivessem indo do jeito que ele queria. Nesse momento, Townsend, aparentemente terminando com seus deveres de saudação, apareceu na minha frente. Sem nenhuma consideração por boas maneiras, Townsend rudemente se colocou entre o tio Albert e eu. O olhar em seu rosto só poderia ser descrito como puro desdém. Você tem muita coragem de aparecer aqui. Você está procurando uma esmola ou algo assim? Ou você só veio me envergonhar? Townsend exigiu surpreendentemente calmamente. Devo explicar que as palavras e o tom de Townsend vinham direto do manual da bruxa. Não era minha filha falando. Era Townsend que estava sob a influência da bruxa praticamente desde o nascimento. Perceber isso foi decepcionante, mas não culpei a atitude de Townsend por ela. Simplesmente confirmou o que eu esperava há muito tempo. Olhei da minha filha para Albert, depois para Megan parada ao meu lado. Eu avisei, Megan, que isso não era uma boa ideia. Acho que devo ir agora, eu disse, virando-me para sair. Só um momento, rapaz, Albert gritou, alto o suficiente para capturar a atenção dos que estavam por perto e autoritário o suficiente para me parar no meio do caminho. Virei-me, curioso sobre o que o velho tinha a dizer. Townsend, seu pai veio do outro lado do mundo para estar aqui com você em seu dia especial. O mínimo que você pode fazer é mostrar a ele um pouco de civilidade. Na verdade, a declaração de Albert era imprecisa. Eu normalmente passava os meses de verão britânicos no Reino Unido. A maior parte do meu trabalho em história natural e de navios era em águas antárticas, onde não acontece muita coisa durante essa época do ano. Minha filha apareceu, bem, confusa, suponho que seria a palavra. Ela olhou de mim para o tio dela, para os espectadores e de volta para mim. Então ela falou. Sinto muito, pai. Sua aparição repentina me pegou desprevenido. Você nunca demonstrou muito interesse na minha vida. E de onde você tirou essa ideia, Townsend? Albert trovejou. Deixe-me lembrá-la, mocinha, que seu pai tem monitorado de perto seu progresso. Ele arriscou ser preso muitas vezes só para testemunhar momentos significativos em sua vida. Não é isso, meu jovem? Peço desculpas, senhor, comecei a responder. Mas Albert, em um rolo, continuou falando. Como aquelas cerimônias de premiação naquela escola ridiculamente cara para a qual sua mãe insistiu em mandá-lo, posso lhe garantir que seu pai estava presente em cada uma delas. E ele também não perdeu sua formatura na universidade. Você passou direto pelo seu pai para receber seu diploma sem nem mesmo reconhecê-lo. Ele sabia quem você era, mas você não percebeu. Nem sua mãe, felizmente, o que poupou seu pai de qualquer problema legal. Eu não sabia que você estava lá, tio Albert, Tasmin arriscou. Eu não estava lá com tanta frequência quanto gostaria, Townsend. Sua mãe e eu tivemos nossos desentendimentos, como você sabe. Mas eu tive pessoas de olho no seu desenvolvimento todos esses anos, pessoas que podiam reconhecer seu pai. Não teria sido bom se tivessem descoberto o disfarce dele durante o tempo de sua mãe. Eu sugiro, Townsend, que você faça as pazes com seu pai e esqueça essas diferenças imaginárias. Seu pai, ou melhor, sua reputação aos seus olhos, sofreu devido às circunstâncias e ao mau julgamento de sua mãe. Vamos fazer uma trégua para este dia especial, certo? A essa altura, minha filha parecia bastante envergonhada. Se você insiste, tio, Townsend concordou relutantemente, então acrescentou, mas eu me pergunto por que ele escolheu vir aqui hoje. Com isso, Townsend se afastou de mim e caminhou em direção à multidão. Albert observou sua partida antes de se virar para mim. William, temo que sua filha tenha ouvido apenas um lado da história sobre seu divórcio. Não ajudou que você e a Cindy nunca tenham se visto olho no olho. Eu nunca fui bom o suficiente para Shona aos olhos da mãe dela, senhor, retruquei.
Ninguém jamais poderia ser bom o suficiente para Yacintin, William. Nem mesmo meu irmão parece atender aos padrões dela. Mas parece que Yacintin pode ter desistido. Ela está lá em cima no estrado, reorganizando o plano de assentos. Com certeza, quando olhei, a bruxa, auxiliada por seu atrapalhado marido George, estava de fato movendo os lugares. Conforme observamos, um membro da equipe de fotografia se aproximou deles. Após uma breve discussão, Yacintin pareceu satisfeita com suas mudanças, e eles deixaram o estrado. Eles estão se preparando para as fotos do grupo, Billy. Nós deveríamos nos juntar a eles, Megan sussurrou para mim. Não, vá em frente, Megan. Townsend não está feliz que eu esteja aqui. Além disso, eu ficaria completamente deslocada nas fotos sem uma roupa adequada. Isso arruinaria a configuração. Billy. Não discuta, Megan. Estou quase indo embora de qualquer forma. Eu sabia que isso era uma má ideia desde o começo. Depois de algumas objeções adicionais, não só de Megan, mas também de seu tio Albert, eles me deixaram sozinho e foram lá fora para a sessão de fotos. Para meu alívio, quase todos os outros convidados seguiram o exemplo, indo para os jardins para observar ou participar. Aproveitei a oportunidade para subir silenciosamente no estrado e fazer alguns ajustes meus. Como esperado, a bruxa me sentou ao lado do novo marido de Townsend. Considerando o humor da minha filha e o fato de que eu nunca tinha conhecido o rapaz antes, senti um potencial problema naquele arranjo. Além de Megan, tio Albert e sua esposa, que pareciam ser meus únicos aliados, eles estavam sentados bem lá no fundo da mesa. Então, reinstalei o avô de Townsend em seu lugar, onde eu suspeitava que ele deveria ter se sentado originalmente. Então, coloquei meu cartão rabiscado às pressas ao lado de Megan na outra ponta da mesa, pensando que seria uma escolha mais segura. Quando Megan voltou da sessão de fotos, ela brevemente entrou em um modo de criança mimada e amuada. Fazia um tempo que eu não testemunhava esse comportamento, e não pude deixar de achar isso estranhamente divertido. Parecia que o ato dela foi motivado pela minha recusa em participar da sessão de fotos. Bem, se essa vai ser sua atitude, eu vou encontrar o bar, comentei, rapidamente pondo fim à pretensão de Megan. Você ousa e eu vou, Megan começou a responder. E o que você vai fazer, Megan? Eu interrompi. Não tenho certeza. Talvez te beijar. É algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem, ela confessou. Eu sempre soube que a irmãzinha de Shona tinha uma queda por mim, mas fiquei surpresa quando Megan deu a entender que ainda tinha sentimentos por mim. Meu Deus, Megan, pensei que você já tivesse superado as paixões bobas da adolescência anos atrás. Ah, eu fiz. Eu até encontrei o que eu pensava ser o homem dos meus sonhos. Mas eu logo percebi que nem tudo que reluz é ouro, e o que você vê nem sempre é o que você acaba tendo. Foi só depois que me divorciei do cara que percebi exatamente o que minha irmã tinha descartado tão descuidadamente. Não tenho certeza se entendi o que você está tentando dizer, Megan. Ótimo. Um homem confuso é um homem seguro, ela sorriu. Vamos lá. Parece que eles estão se sentando para comer. A mesa principal era normalmente longa, e Megan e seu convidado tinham sido inicialmente colocados mais abaixo na hierarquia. Embora a bruxa tivesse reorganizado as coisas, eu tinha revertido suas mudanças, para a confusão da velha bruxa. Muito divertido, no que me diz respeito. A bruxa pareceu aceitar meu rearranjo sem protestar, mas me lançou um olhar fulminante. Albert estava sentado ao lado de Megan. Pensei assim, ele começou a comentar quando chegamos aos nossos lugares. Achei que o plano original dela seria um pouco mais diplomático, senhor, eu o interrompi. Capital, eu sempre soube que Yacintin tinha te julgado mal, meu rapaz. De qualquer forma, pare com a formalidade, por favor, eu sou o passarinho para a família. Durante a maior parte da refeição, Albert dominou a conversa, mal reconhecendo qualquer outra pessoa por perto, incluindo sua esposa. A exceção foi Megan, sentada entre nós, enquanto Albert me bombardeava com perguntas sobre minhas viagens. Parecia quase um interrogatório, dada sua formação como um advogado experiente acostumado a interrogar testemunhas.
Durante os brindes formais, Albert recostou-se na cadeira e comentou: bem, vamos ver como eles lidam com isso, quando o mestre de cerimônias pediu silêncio. O avô de Townsend, que a acompanhou até o altar e presumivelmente financiou o evento, levantou-se e fez um breve discurso de boas-vindas. Para surpresa de todos, ele então chamou o pai da noiva para falar e propor um brinde aos recém-casados. Eu podia dizer pelas expressões nos rostos da bruxa e de Townsend que essa adição espontânea não fazia parte do plano original e não foi universalmente bem-vinda. Como mencionei, fui pego de surpresa pelo movimento inesperado do velho e tive que me recompor rapidamente e improvisar. Mal consigo me lembrar de muito do que disse naquele dia, se é que disse alguma coisa. Acho que comecei mencionando desajeitadamente as circunstâncias infelizes, ou algo parecido, mas então encontrei meu ritmo quando comecei a falar sobre Townsend, recontando cada incidente engraçado que eu conseguia lembrar da vida dela. De alguma forma, pareceu ser um discurso bem-sucedido. Parecia ensaiado, o que me surpreendeu muito quando vi a sala inteira explodindo em gargalhadas, embora talvez estivessem rindo às minhas custas. Até a bruxa não conseguiu evitar um sorriso em um momento da minha conversa. Então, percebendo que eu estava forçando o limite de 7 minutos, sim, eu estava de olho no relógio, nunca um minuto pareceu tão lento, propus um brinde ao meu novo genro e sua linda noiva, e então entreguei as rédeas ao noivo. Isso foi brilhante, Billy. Quanto tempo você gastou preparando esse discurso? Megan perguntou enquanto eu afundava na cadeira. Ficou bom? Perguntei, achando difícil acreditar que eu tinha conseguido fazer isso. Esplendidamente, esplendidamente, meu garoto! Albert exclamou. Com uma entrega como essa, você poderia ganhar uma fortuna no circuito de palestras após o jantar. Olhando para o corpulento Albert, confiei que ele sabia do que estava falando quando se tratava de palestras após o jantar, e dei um suspiro de alívio. Estou incerto sobre os eventos que se seguiram. Parecia que havia um fluxo constante de pessoas se levantando, fazendo discursos longos e muitas vezes sem inspiração. Brindes foram feitos para quase todo mundo imaginável, até mesmo para a rainha. Não tenho certeza do porquê ela foi incluída, talvez alguém quisesse pôr fim ao ciclo aparentemente interminável de discursos mundanos. Notei que nenhum dos palestrantes conseguiu igualar o suposto humor do meu próprio discurso. Venha, meu rapaz! Tem um cantinho reservado só para nós, disse Albert enquanto as pessoas finalmente começavam a sair da sala de jantar. Naquele momento, comecei a suspeitar que Megan e seu tio Albert tinham de alguma forma planejado meu dia com antecedência. Talvez fosse apenas um plano grosseiro, mas eles claramente sabiam o que estavam fazendo e pareciam estar trabalhando juntos. A esposa do tio Albert não me disse muita coisa importante, mas ela sorriu calorosamente sempre que nossos olhos se encontravam. Megan, segurando firmemente meu braço direito novamente, me levou para a sala ao lado e para uma mesa perto do bar. Estranhamente, para uma recepção de casamento, esta mesa estava isolada, quase como as áreas exclusivas em casas noturnas de luxo. Sempre achei esse tipo de coisa pretensiosa e me senti deslocado sentado ali. Uma jovem, que parecia ser designada como garçonete pessoal de Albert, prontamente chegou e pegou nossos pedidos de bebidas. Notei que quase todos os outros tiveram que esperar na fila do bar para pegar bebidas. Pouquíssimos conseguiram chamar a atenção dela quando tentaram pedir algo. Também observei uma área semelhante no lado oposto da sala, que estava vazia no momento. Mais tarde, no entanto, notei que a bruxa, seu marido e os pais do noivo se retiravam para lá ocasionalmente. Pouco depois de termos sido servidos com nossas primeiras bebidas, Sir Albert Stone começou a presidir. Vários membros menores da família Stone, alguns dos quais eu havia conhecido em meu próprio casamento muitos anos antes, chegavam, apresentavam seus filhos, em sua maioria charmosos, mas ocasionalmente terríveis, ao tio Albert. Depois de prestar os devidos respeitos ao patriarca da família, eles se misturavam de volta à multidão. A farsa toda me entediava imensamente e parecia se arrastar por quase uma hora. Durante tudo isso, Albert mal disse alguma coisa, além de exclamar repetidamente, capital. Capital. Às vezes, ele até acrescentava um terceiro, capital, para dar ênfase.
Honestamente, se todo o caso não tivesse sido tão absurdo, poderia ter sido cômico. Tentei ignorar o teatro se desenrolando ao meu redor, e provavelmente teria me retirado se Megan não tivesse se agarrado firmemente ao meu braço. Infelizmente, Albert tinha assumido a responsabilidade de garantir que todos os nossos convidados fossem lembrados, e em alguns casos informados, que eu era o pai biológico de Townsend. Parecia que o objetivo de Albert era esclarecer quaisquer equívocos sobre meu status anterior como pai da família. Sempre que eu tentava desviar minha atenção conversando com Megan, Albert prontamente apresentava outro membro da família, independentemente de eles me conhecerem ou não. Houve uma breve pausa no espetáculo bajulador quando o novo marido de Townsend a levou para a pista de dança. Felizmente, não fui chamado para participar da dança, o que me serviu bem, pois não sou particularmente adepto de danças formais, especialmente quando sou o centro das atenções com um parceiro. Parece que já vimos o último deles, Albert comentou com um tom de alívio quando a última família partiu de nossa reunião. Agora, meu garoto, vamos nos concentrar na tarefa em questão. Não podemos deixar sua filha falar com o pai do jeito que ela fez antes. A garota era bem impertinente. Poderia ter sido útil se você estivesse por perto para discipliná-la adequadamente desde o começo. Ela certamente precisava disso. A mãe dela também. George sempre foi muito leniente com Shona e a jovem Megan aqui. Ah, muito obrigada, tio Albert, Megan murmurou. Você não era tão ruim assim, Megan, mas tinha seus momentos de atrevimento. Você certamente dava um grande desafio aos seus pais de vez em quando. Eu nunca fui tão problemático quanto Shona, tio. É verdade, Megan, mas se William tivesse disciplinado Shona desde o começo, as coisas poderiam ter sido mais fáceis para todos, inclusive para ele. Conhecendo Shona, eu teria acabado na cadeia na maioria das vezes, Albert, eu interrompi. Sim, você provavelmente está certo, William. Shona tinha uma mente própria e frequentemente não tinha bom senso e consciência. Às vezes, Megan questionava. Bem, na maioria das vezes, Albert concedeu. De qualquer forma, rapaz, é hora de consertar seu relacionamento com sua filha. Albert gesticulou casualmente e nossa garçonete apareceu prontamente. Ele murmurou algo para ela, baixo demais para eu ouvir, e ela desapareceu mais uma vez. Poucos minutos depois, Albert se levantou abruptamente e fez um pedido. Venham, vocês dois. Não podemos deixar isso exposto. As coisas podem ficar complicadas, ele exclamou. Com isso, a figura imponente caminhou em direção ao saguão principal, separando a multidão da pista de dança sem esforço. Megan, ainda segurando meu braço firmemente, me guiou em seu rastro. Eu suspeitava que o dia estava orquestrado de antemão. Esse sentimento ficou mais forte quando Albert nos levou para outra sala, muito menor e quase vazia. O que me pareceu peculiar foi o jovem que estava ali, que removeu uma corda que impedia nossa entrada. Era o mesmo funcionário que eu tinha dado gorjeta antes para acessar a galeria dos menestréis. A sala parecia mais um lounge do que um espaço de eventos, sem bar, mas mobiliado com vários sofás grandes. Em um canto, 3 indivíduos estavam sentados, 2 homens e uma mulher. Eles pareciam deslocados, visivelmente não fazendo parte da festa de casamento. Eles estavam sem cravos brancos, um detalhe que eu tinha conseguido obter antes da cerimônia começar. A mulher inicialmente me pareceu alguém da equipe administrativa do hotel. Ela exalava a eficiência de uma jovem secretária, junto com uma atratividade inegável. Os 2 homens, no entanto, eram uma história diferente. Eles estavam bem vestidos, mas não exageradamente. Um deles me pareceu, estranhamente, familiar. Senti que já o tinha visto antes, talvez até falado com ele, mas não conseguia lembrar onde ou quando. O segundo homem era um estranho para mim, assim como a jovem mulher. Ignorando o trio, Albert foi até um arranjo circular de sofás. Ele mal teve tempo de se acomodar antes de gesticular para que Megan e eu nos juntássemos a ele, assim que nossa garçonete se aproximou com uma bandeja carregada com mais bebidas alcoólicas. Tio Albert. Não sei por que comecei a chamá-lo de tio Albert. Ele não era realmente meu tio, mas parecia certo naquele momento. Se você não cortar o álcool,
estarei completamente bêbado antes do fim da noite. Os bebedores de William geralmente se enquadram em algumas categorias. Há o tipo agressivo e argumentativo, o tipo tagarela e chato, o tipo sonolento e cochilando, e então o tipo mais agradável e alegre. Acontece que eu sei que você geralmente se encaixa nessa última categoria, Albert respondeu, sua voz autoritária e um sorriso malicioso no rosto. Eu tive que admitir que Albert estava certo sobre como eu me comportava quando bebia demais. Eu não faço mais isso, a propósito, minha esposa não aprovaria. Mas eu estava curioso sobre como Albert sabia disso sobre mim. Nós não andávamos exatamente nos mesmos círculos. Na verdade, eu só cruzei com ele algumas vezes na minha vida. O senhor parece ter muito conhecimento sobre mim, senhor. De fato tenho, rapaz. Depois do que aconteceu, senti que era meu dever cuidar de você. Se nada mais, eu poderia garantir que você não se metesse em mais problemas. Estou confuso, senhor. Deixe as formalidades de lado, William. Estou do seu lado. Sempre estive, Megan não lhe garantiu isso? Devo ter concordado ou algo assim porque ele continuou. Ótimo. Agora, seja paciente um pouco mais, rapaz, e tudo ficará claro para você. Espero. Espero também que você entenda minha posição e encontre em seu coração o perdão para mim por não ter agido antes. Agora você me perdeu completamente, Bert. Minha resposta trouxe um sorriso ao rosto do velho, embora ele tenha desaparecido rapidamente. Sua atenção se deslocou para o outro lado da sala. Seguindo seu olhar, notei a bruxa e George entrando no salão, logo acompanhados por Thompson e seu marido. Eles se aproximaram e se sentaram em sofás em frente a nós. Os olhos de Albert retornaram para a entrada, claramente esperando outra pessoa. O que está acontecendo, Bert? Por que você nos reuniu aqui desse jeito? Temos convidados, exigiu a bruxa. Por favor, e Cynthia, se você não tivesse interferido, nada disso teria sido necessário. Shona cometeu um erro, mas ela estava pronta para admitir até que você a convencesse a não fazer isso. Albert respondeu, não tenho ideia do que você está falando. A bruxa começou, mas George a silenciou. Cale a boca, e Cynthia. Bert está certo, George retrucou. Meu Deus, como as coisas mudaram, pensei comigo mesmo. Era algo que eu nunca esperava testemunhar. Naquele momento, um homem de terno preto e colarinho clerical entrou no salão. Eu o reconheci imediatamente como outro membro proeminente da família Stone. Ele era o padre Connor, um padre católico romano de inconfundível ascendência irlandesa. Apesar de nossos encontros ocasionais, eu nunca consegui situar sua conexão exata dentro da árvore genealógica Stone. Até onde eu sabia, todos os outros no clã Stone seguiam estritamente a Igreja da Inglaterra. No entanto, o padre Connor sempre foi cordial comigo. Vale a pena notar que, apesar de sua diferente afiliação religiosa, o padre Connor tinha um status patriarcal similar dentro da família como Sir Albert Stone. Enquanto a multidão se reunia em volta de Albert no salão principal, vislumbrei o padre Connor fazendo sua ronda entre os membros da família. Albert se levantou para cumprimentar o padre Connor, que então se virou para mim e apertou minha mão. Eu tinha me levantado assim que Albert o fez. Estou feliz que você decidiu se juntar a nós hoje, William, disse o padre Connor. Você fez um discurso excelente, meu jovem. Certamente surpreendeu sua filha descobrir o quão bem versado você é na história de vida dela. O padre Connor olhou brevemente para Thompson enquanto falava. Minha filha pareceu um tanto envergonhada. Obrigado, padre. Espero que esteja bem. Tanto quanto o bom Deus permitir, William. Agora, Megan, você tem me evitado hoje? O padre mudou seu foco. Esperei pacientemente até que ele terminasse com Megan, e então todos nós retomamos nossos assentos. Tio Albert pigarreou alto, sinalizando, vamos direto ao assunto. No entanto, o padre Connor foi o primeiro a falar. Bert, você entende a santidade do confessionário? Absolutamente, Joe, Albert respondeu.
Minhas ações foram similarmente restringidas até recentemente, mas posso ter encontrado uma maneira de sair de nossa situação compartilhada. Muito bem, desde que fique claro que não posso divulgar nada que me foi dito em sigilo, reafirmou o padre Connor. Albert lançou um olhar amigável a Townsend. Townsend, me dê um momento, se puder. Imagine que estamos em um tribunal e você está dando depoimento. Você fez um juramento, entendeu? Sim, tio Bert, mas eu não espero que você entenda ainda, Townsend. Espero que tudo faça sentido em breve. Senão, toda essa charada terá sido perda de tempo. Preciso que você responda minhas perguntas da forma mais honesta e completa possível. Lembre-se, o que você me disser seria apenas boato em um tribunal de verdade. Você fará isso por mim? Claro, tio Bert. Ótimo. Agora, quero que você nos conte tudo o que sabe sobre o divórcio dos seus pais. Agora espere, Bert. Tentei interromper. Silêncio, Billy, este é meu domínio, Albert me repreendeu. Para ser franco, fiquei bem surpreso com a crítica, mas não tanto com a reprimenda abrupta de Albert. O que realmente me pegou desprevenido foi ele se dirigir a mim como Billy. Agora, Townsend, por favor, Albert continuou, não. Albert. Ela era apenas uma criança naquela época, você está pedindo demais de Townsend, exclamou a bruxa. Você sabe que provavelmente está certa, e assim Albert concordou. Por que você não nos conta a história? Você estava lá com idade suficiente para entender o que estava acontecendo. Tenho certeza de que você a contou vezes suficientes ao longo dos anos para memorizá-la. Eu não tenho certeza se consigo, a bruxa respondeu, parecendo incerta e visivelmente envergonhada pela primeira vez que eu a via. Mas eu acredito que você pode, e assim Sua crítica a William aqui tem sido sua marca registrada por anos, Albert continuou. O ataque aberto de Albert à avó dela despertou algo em Townsend. Ela se endireitou de repente. Eu farei isso, Townsend começou a dizer. Mas Albert a interrompeu. Parecia que Albert estava determinado a fazer a bruxa contar a história. Não entendo bem o porquê. Só posso supor que o pedido inicial de Albert para que Townsend recontasse a história foi algum tipo de manobra legal, embora seu propósito exato me escape. O funcionamento das mentes legais muitas vezes permanece um mistério para nós, pessoas comuns. Eventualmente, a bruxa concordou relutantemente, embora ela tenha evitado fazer algo icônico comigo durante sua narração. Não tentarei reproduzir as palavras exatas de Hyacinthe aqui. Muito do que ela contou estava misturado cronologicamente e uma porção significativa era irrelevante, coisas de mãe e filha, para os eventos reais. No entanto, vou me esforçar para resumir os pontos-chave da história como a bruxa a transmitiu naquele dia. De acordo com a bruxa, Shona e William estavam na América há alguns meses trabalhando em um filme. Foi o filme de estreia de Shona, com William empregado como assistente de câmera ou em uma função similar. Lowry Parker, o diretor, ficou muito impressionado com os talentos de atuação de Shona e previu que ela logo se tornaria uma grande estrela. Inicialmente, tudo parecia estar indo bem. Shona ligou para casa cheia de entusiasmo sobre sua carreira cinematográfica em ascensão. No entanto, ter sua filha de 18 meses, Townsend, junto complicou um pouco as coisas. Shona mencionou que algumas das meninas da equipe de filmagem foram muito prestativas, cuidando de Townsend quando ela estava no set. Então, uma noite, tudo mudou abruptamente. Eles receberam um telefonema informando que William tinha saído e ficado extremamente bêbado. Ao retornar ao seu alojamento, onde Shona estava ensaiando falas com Lowry para a filmagem do dia seguinte, William inexplicavelmente entrou em fúria e atacou Shona e Lowry com uma perna de cadeira quebrada. Felizmente, Lowry conseguiu subjugar William deixando-o inconsciente antes que ele pudesse machucá-los ainda mais. Pelo que entendi, William estava completamente fora de controle. No entanto, apesar da intervenção de Lowry, William conseguiu fraturar a maçã do rosto de Shona. O próprio Lowry não escapou ileso. William o deixou com um olho roxo severo. Naturalmente, a polícia apresentou queixa contra William pela agressão. Eu já tinha retornado ao Reino Unido com Townsend antes do caso ir a julgamento.
Sei que William foi condenado à prisão, mas não tenho certeza da duração. Depois de cumprir sua pena, ele foi deportado de volta ao Reino Unido. Esta versão dos eventos, conforme relatada por DeWitt, encapsula a essência do que ela compartilhou naquele dia. Após sofrer com o abuso de William, Shona decidiu se divorciar dele. Dadas as circunstâncias, que outra escolha ela tinha? Nenhuma mulher deveria suportar tal tratamento de seu marido. Shona deveria desempenhar um papel muito maior em um filme de Hollywood, arranjado por Lowry. No entanto, seu rosto não estava totalmente curado quando as filmagens começaram, fazendo com que ela perdesse essa oportunidade. A explosão violenta de William naquela noite arruinou a chance de Shona de alcançar o sucesso como atriz que era seu por direito. Ela estava com tanto medo do retorno de William que tivemos que obter uma ordem judicial para mantê-lo longe dela. Batalhas legais aconteceram ao longo dos anos, mas não vimos William fora de um tribunal desde aquele dia. A bruxa, parecendo presunçosa, recostou-se no sofá, sinalizando que a história havia terminado. No entanto, notei que ela evitou fazer contato visual comigo. Eu tinha certeza de que ela não conseguiria fazer isso porque sabia que a história que tinha acabado de contar não era completa nem precisa em relação aos eventos daquele fim de semana nos Estados Unidos. Não atendi ao pedido de Albert para sentar em silêncio e ouvir o discurso da bruxa. Várias vezes me senti compelido a intervir, oferecendo correções ou detalhes adicionais que a bruxa havia ignorado ou não sabia. No entanto, Megan, agarrando-se firmemente ao meu braço direito, parecia sentir cada vez que eu ficava impaciente. Ela apertava meu braço quase simultaneamente com seu tio Albert me sinalizando para segurar minha língua. Parece que você tem uma veia bem violenta quando bêbado, William, observou Albert. Acho isso difícil de acreditar. Igualmente curioso é como você conseguiu ficar fora da prisão por, 22 anos agora? Eu concordei com a estimativa de Albert. Também é peculiar que eu nunca tenha recebido relatos de você perdendo o controle enquanto estava bêbado. Só para que todos saibam, eu tenho certos associados de olho em William há muitos anos. E William, houve uma época em que... Bem, digamos que você tinha uma queda pela bebida. De qualquer forma, suspeito que a versão dos eventos de William pintará um quadro diferente. Por que você não nos conta como viu aquele fim de semana infeliz, William? Eu gentilmente libertei Megan do meu braço e ajustei minha posição no assento. Eu não queria que ela inadvertidamente me interrompesse ou quebrasse minha linha de pensamento. De repente, me senti estranhamente exposta sem a presença reconfortante de Megan ao meu lado. Então me virei diretamente para Townsend, sabendo que ela era a pessoa que eu precisava convencer. O que sua avó disse estava completamente errado desde o começo. Um amigo me pediu para ser o cinegrafista da segunda unidade daquele filme. Era para ser um filme de ação ambientado em terreno montanhoso. A segunda unidade era responsável por filmar todas as tomadas amplas, frequentemente usando dublês em vez dos atores principais. Essa sempre foi minha força. Fotos longas e telefoto funcionam. Eles trouxeram Shona para os Estados Unidos porque eu insisti em tê-la comigo. Achei que seriam umas férias legais para ela. A equipe de filmagem tinha tomado conta de um resort de inverno, provavelmente conseguindo um bom negócio, já que era baixa temporada. Nunca imaginei que eles pediriam para Shona substituir um ator que quebrou a perna no primeiro dia de filmagem. Eles tiveram que fazer uma rápida reescrita para transformar o pequeno papel em uma personagem feminina. Shona tinha feito alguns comerciais de TV, então ela estava no lugar certo na hora certa. Era mais barato usá-la do que encontrar e trazer outro ator. Eles cortaram a cena de esqui dela também. Eles ficaram cautelosos depois daquele incidente, se é que você me entende. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo pelas minhas costas, embora eu tivesse uma forte suspeita de que Lowry Parker estava envolvido com alguma jovem da equipe. Era típico de Lowry se comportar dessa forma. Ele tinha uma reputação na indústria por seus modos mulherengos. Ingenuamente, eu considerava Lowry um amigo e tolamente acreditava que amigos não trairiam uns aos outros seduzindo suas esposas. Terminamos de filmar no local naquela sexta-feira. Todas as cenas restantes estavam programadas para serem filmadas de volta no estúdio, e a personagem de Shona não era necessária para nenhuma dessas tomadas.
Era um papel secundário, afinal. Na sexta-feira à tarde, minha equipe e eu embalamos nossos equipamentos para devolvê-los à empresa de aluguel. A embalagem ocorreu sem problemas e terminamos muito mais cedo do que eu esperava. Voltei para a cabine que Shona e eu estávamos dividindo por volta das 5h30. Eu não esperava voltar antes das 10 da noite, mas quando cheguei, a cabine estava vazia. Não havia esposa, nem criança dormindo, apenas um bilhete. Este bilhete. Peguei minha carteira e ofereci um pedaço de papel gasto para Townsend, mas Albert o interceptou da minha mão. Delicadamente, ele desdobrou o documento esfarrapado e começou a ler em voz alta: Billy, estou indo embora com Laurie. Ele me ama e vai me tornar uma grande estrela em Hollywood. Por favor, não venha atrás de nós ou faça um escândalo. Shona. Direto e direto ao ponto, observou Albert. Prossiga, William. Então, a filmagem no local foi concluída, você disse? Sim, senhor, foi, eu confirmei. Isso contradiz Shona ensaiando falas para o dia seguinte, não é? No entanto. Continue, rapaz. Vamos abordar a parte confusa. Como você pode ter certeza de que ele está dizendo a verdade? A bruxa interrompeu bruscamente. Você está acreditando na palavra dele. Ponto válido, e assim Albert concedeu. Vamos tentar verificar alguns detalhes. Ele se virou para os três estranhos. Reginald, por favor. O homem desconhecido se levantou e se aproximou de nós com uma maleta na mão. Senhor? Ele se dirigiu a Albert assim que chegou a uma distância confortável. Você tem as cópias do roteiro de filmagem do filme? Albert perguntou. Sem dizer uma palavra, Reginald tirou uma pasta da maleta e entregou a Albert. Albert não se incomodou em abrir a pasta. Ele simplesmente a jogou na mesa de centro em volta da qual os sofás estavam dispostos. Se alguém quiser desafiar o relato de William até agora, eles o encontrarão corroborado pelo conteúdo daquele arquivo. Agora, William, por favor, prossiga. Por um momento, fiquei desorientado pela interrupção. Eu tinha que acalmar minhas emoções antes de poder continuar. Quando descobri aquele bilhete, fiquei extremamente bravo. Sim, tomei uns drinks para me acalmar. Mas então percebi que não deveria estar de volta ao acampamento até muito mais tarde naquela noite. Além do mais, eu me lembrava distintamente de ter visto o carro alugado de Laurie estacionado em frente ao seu alojamento quando voltamos para o acampamento. Foi quando me ocorreu que Shona e Laurie poderiam ter calculado mal. Eles pensaram que já teriam ido embora muito antes que eu encontrasse aquele bilhete. Eu não tinha certeza de qual seria a atitude certa naquela situação. Tudo o que eu sabia era que queria uma explicação de Shona sobre qual jogo ela achava que estava jogando. Eu tinha certeza de que Parker abandonaria Shona assim que encontrasse a próxima garota. Eu não conseguia acreditar que ela tinha esquecido tudo o que eu tinha avisado sobre como ele opera. Eu não tinha sido tolo o suficiente para apresentar minha esposa a Parker sem prepará-la primeiro. Meu Deus, quando aquele cara viscoso usou seu charme, até os pássaros nas árvores foram atraídos por ele. De qualquer forma, eu os encontrei na cozinha da cabana de Laurie. Eu não estava interessado em Parker. Eu poderia lidar com ele a qualquer momento. Ele não podia se esconder de mim por muito tempo e continuar na indústria, se é que você me entende. Eu queria que Shona explicasse por que ela não levou meus avisos a sério. No entanto, Laurie Parker interpretou mal minhas intenções. Talvez ele tenha lidado com outras esposas que vieram atrás dele no passado. De qualquer forma, ele honestamente veio até mim como um touro em uma loja de porcelanas. Eu desviei para o lado e Parker passou zunindo por mim, batendo na porta dos fundos e quebrando o vidro. Naquele momento, quase pensei que Parker estava tentando escapar. Mais tarde, no tribunal, foi argumentado que eu quebrei o vidro para forçar minha entrada na cabine. O fato de que os pedaços quebrados estavam do lado de fora, no chão, e eu não tinha cortes no braço, enquanto Laurie tinha, pareceu ser ignorado. Inicialmente, não conseguia me lembrar muito daquele dia quando acordei pela primeira vez e levou alguns anos até que eu conseguisse. Agora, porém, lembro-me vividamente de cada detalhe.
Não tenho muita certeza de como descrever o estilo de luta de Larry Parker porque ele não se encaixa em nenhuma categoria que eu conheça. No entanto, depois que ele se recuperou de bater na porta, ele veio correndo em minha direção novamente. Mais uma vez, eu desviei, mas consegui dar um soco quando ele passou. Pensei que talvez isso fosse diminuir seu entusiasmo ou algo assim. Infelizmente, meu soco redirecionou sua investida. Parker colidiu com Shona e ambos caíram no chão. Surpreendentemente, da minha perspectiva, Shona ainda estava sentada em uma cadeira ao lado do balcão de café da manhã. Suponho que deve ter sido a cadeira que não sobreviveu à colisão. Na verdade, inicialmente pensei que Parker estava inconsciente e Shona parecia desorientada também. Então, puxei Parker para longe dela e ajudei Shona a se levantar. Lembro-me de Shona olhando para mim claramente confusa e então tudo ficou preto. Acordei 4 dias depois em uma cama de hospital acorrentada. Não tinha nenhuma lembrança daquele dia ou dos dias que o antecederam. Essas memórias retornaram gradualmente ao longo de meses e anos. De qualquer forma, Tansen, é disso que me lembro daquele dia crucial. Tudo o que se seguiu estava completamente fora do meu controle. Não sei quem me acertou ou com o que. Concluí que foi Larry Parker que acidentalmente machucou a bochecha da sua mãe quando ele colidiu com ela. Imagino que foi ele quem me acertou também, fraturando meu crânio com uma perna da cadeira quebrada em que Shona estava sentada. Por que eles escolheram me culpar pela briga, eu não tenho ideia. E desde que sua mãe, com a ajuda de advogados, garantiu que eu não conseguiria chegar perto o suficiente para perguntar a ela. Eu tinha ouvido que Larry Parker tinha sido encontrado morto em um quarto de motel em Los Angeles, baleado. Na época, eu ainda estava navegando no sistema legal dos Estados Unidos, então não pude perguntar mais. Parecia que Parker tinha se envolvido com a esposa de outra pessoa. Uma escolha arriscada. Parecia que ele havia subestimado quão possessivos e vingativos alguns americanos podem ser. Eles também não são tímidos em recorrer a armas de fogo. Enquanto me recostava no sofá, percebi que não havia mais nada que eu pudesse contribuir sem soar vingativo em relação à mãe da minha filha. Meg agarrou meu braço direito mais uma vez e me surpreendeu ao me dar um beijo na bochecha. Então se sentou em silêncio, me encarando intensamente como se tentasse espiar meus pensamentos. De repente, seu olhar mudou para Albert. Você sabe a verdade, não é, tio Albert? A mãe lhe contou, não foi? Num instante, Tansen redirecionou seu olhar penetrante para o padre Connor. E ela lhe contou também? Ela contou, de fato, meu filho. Mas, assim como seu tio Albert, estou vinculado à confidencialidade, respondeu o padre Connor. Não posso divulgar nada que foi compartilhado comigo no confessionário. Quanto a Albert. Privilégio advogado-cliente, o novo marido de Tansen interrompeu. Foi a primeira vez que notei seu sotaque americano contrastando fortemente com seus pais nitidamente britânicos. No sistema legal britânico, usamos um termo diferente, rapaz. Mas o princípio continua o mesmo, Albert o tranquilizou. Tansen, tenho certeza de que sua mãe não a teria enganado, a bruxa arriscou. Tansen se levantou de um salto e lançou um olhar hostil para sua avó, posicionando-se para encará-la diretamente. Então eu sou sua neta, mas minha mãe nunca explicou realmente o que aconteceu naquela época. O que quer que eu saiba, aprendi em outro lugar. Sempre que eu perguntava a ela sobre isso, ela desviava do assunto ou mudava completamente. De repente, Tansen se virou bruscamente e cruzou a sala até onde os 3 estranhos estavam sentados, dirigindo-se ao homem que me parecia familiar. Eu reconheço você, não é? Ela exigiu. Sim, mocinha, você pode mesmo, respondeu o homem. Tio Albert deu a entender que tinha alguém me vigiando. Lembro-me de vê-la várias vezes na minha escola, e tenho certeza de que a vi em Bristol algumas vezes quando estava na universidade. Isso é possível, senhorita, o homem concedeu. Considerando que o tio deu a entender que ele tinha alguém cuidando do meu pai, e sabendo que Reginald e Shirley aqui trabalham no escritório do tio Albert em Londres, suspeito que você esteja de olho no meu pai e em mim também. Estou certo? De fato, senhorita, você está certa, o homem confirmou. Então, você é uma detetive particular?
Eu costumava ser policial, senhorita. Seu tio me chama quando precisa dos meus serviços especializados. Townsend se virou para mim, olhou-me diretamente nos olhos e sorriu antes de encarar o homem novamente. Imagino que você tenha investigado minuciosamente os eventos daquela noite em algum momento no passado. O homem assentiu em concordância. Então posso perguntar, você acredita que meu pai é um homem honesto? Ele mentiu para nós hoje? Não que eu saiba, senhorita, o homem respondeu. Obrigado, oficial. Sinto muito, você não me disse seu nome. Sargento White se aposentou, senhorita, mas meus amigos me chamam de Chalk. Obrigado, Chalk, não entendo por que o tio Bert não mandou você me contar a verdade. Eu só sigo ordens, senhorita. E você pode me dar alguma luz sobre por que o tio Albert sentiu a necessidade de permanecer em silêncio por tanto tempo, Chalk? Eu só posso imaginar, senhorita, mas imagino que seu tio estava protegendo alguém de ser acusado de perjúrio. No entanto, posso sugerir que um produtor de cinema não poderia promover uma jovem atriz se ele próprio estivesse preso com uma condenação por agressão grave ou qualquer que seja o equivalente americano. De repente, tudo faz sentido, Townsend exclamou. Há quanto tempo você sabe, pai? Ela gritou, virando-se para olhar para mim. Eu não sabia, Townsend, mas tinha minhas suspeitas, respondi. Nunca acreditei que sua mãe se lembrasse dos eventos daquela noite tão claramente quanto ela alegou no tribunal. É possível que Shona tenha repetido à polícia uma história que Parker lhe contou. Townsend se virou para Chalk. Você e seus associados gostariam de se juntar a nós como meus maridos e meus convidados de honra pelo resto da noite? Ela perguntou. Todos os três agradeceram a Townsend, e então ela gentilmente os conduziu para a sala de eventos principal. Ela caminhou de volta para nós, seus olhos fixos nos meus. Townsend, eu. A bruxa começou enquanto se aproximava. Por favor, não fale comigo agora, avó. Estou com muita raiva e posso dizer algo de que me arrependerei mais tarde. Avô, você poderia levar sua esposa e atender os convidados? Paul e eu nos juntaremos a você em breve. Sem uma palavra, George ajudou a bruxa a se levantar e a guiou para longe. Townsend então abraçou o padre Connor e seu tio Albert, um de cada vez, sem dizer uma palavra a nenhum deles. Finalmente, ela se virou para Mega e eu. Eu poderia roubar meu pai de você por um momento, tia Mega? Eu gostaria de falar com ele em particular, ela disse para Mega, então se virou para seu marido. Paul, tia Mega ama dançar. O jovem entendeu a mensagem, assim como Mega. Quando eles entraram na sala de eventos principal, Townsend e eu, Townsend me guiando como Megan tinha feito o dia todo, saímos para os jardins do hotel. Por um longo tempo, Townsend não disse nada, ela apenas segurou meu braço esquerdo firmemente. Por fim, ela falou. Como posso começar a me desculpar com você, pai? Um tanto confuso, perguntei. Pedir desculpas por quê, criança? Ela parou de andar e eu me virei para encará-la. Bem, do jeito que falei com você antes, eu suponho. Mas sinto que há muito mais pelo que devo desculpas. Se eu pudesse descobrir exatamente o que, me sentiria muito melhor. A verdade, garoto, é que você é quem merece as desculpas. Você e eu fomos os injustiçados. Agora, tudo o que temos a fazer é compensar o tempo perdido, respondi. Você não parece muito bravo, pai. Eu tive muitos anos para aprender que ficar bravo não ajuda em nada, Townsend, e pode te colocar em sérios problemas. Confie em mim, eu já passei por isso. Mas vovó. Sua avó nunca me aprovou, Townsend, desde quando sua mãe e eu começamos a namorar. Mas por quê? O que você fez para aborrecê-la? Eu nasci no que sua avó considera o lado errado dos trilhos, Townsend, e eu estava namorando a filha dela. É tão simples quanto snobismo. Eu vou gostar de ter um pai cuidando de mim? Espero que sim, garoto. Mas eu não estarei por perto o tempo todo. Lembre-se, a maior parte do meu trabalho é na Antártida. Estou lá por uma boa parte do ano. Não acho que a tia Megan vá gostar disso. Ela parece ter uma quedinha por você. E o marido dela?
Eu pensei que ela fosse casada, perguntei. Ok, mentira. Megan tinha sugerido que ela era casada. Eu só queria entender um pouco sobre ela sem perguntar diretamente. Tansen riu. Sim, ela riu. Ele era um cara bem bonito, mas tinha uma tendência a recorrer à violência. O que você quer dizer? Eles discutiram e ele acabou batendo na Megan. Meu Deus, como ela reagiu? Pai, lembra quando a tia Megan te contou sobre ser intimidada na escola? Sim, eu lembro. Levei-a para a academia e ensinei-lhe autodefesa. Bem, o ex-marido de Megan aprendeu uma lição com seu treinamento. Eles tiveram que levá-lo embora em uma ambulância. Droga, Megan enfrentou alguma consequência? Tio Bert lidou com isso. O ex dela pegou 2 anos de liberdade condicional. Graças a Deus. Eu não gostaria de ser a causa de nenhum problema na vida de Megan. Ela era uma boa menina. Você tem sentimentos pela tia Megan, pai? É óbvio que ela se importa com você. Sempre gostei de Megan, Tansen, mas ela era a irmã mais nova da sua mãe, e mais tarde minha noiva e esposa. É preciso manter as emoções sob controle em tais situações. Bem tio Bert da sua parte, pai. Droga, pai. Pronto, eu disse, e não foi tão difícil quanto eu pensava. De agora em diante, você é meu pai, ok? Parece bom para mim, garoto. Tansen me abraçou com força, me puxou para perto e me beijou na bochecha. Estou ansiosa para ouvir meu apelido Kido toda vez que você disser, pai. Mas como eu estava tentando dizer. Bem, minha mãe não está mais conosco, pai, e tia Megan. Eu sempre gostei dela. Eu tomo isso como seu selo de aprovação, Tansen? Eu perguntei. Pode apostar, pai. Vai buscá-la, cara. Não vamos nos precipitar, Tansen. Megan me vê mais como um tipo de irmão mais velho, não um interesse romântico. Esses papéis não são necessariamente intercambiáveis. Tio Bert fala. Vamos voltar para dentro. Quero mostrar meu pai para todos os meus amigos. E quanto ao seu novo marido? Paul me tem só para ele em um navio de cruzeiro por 2 semanas. Ele não tem nada do que reclamar. Voltamos para dentro, onde fui apresentada ao que pareciam ser inúmeros jovens. Não avistei Megan, que eu esperava que me resgatasse, mas eventualmente Bert se juntou a mim. Tansen hesitou um pouco, mas eventualmente concordou em me deixar sair com Bert para uma caminhada. Verdade seja dita, eu percebi que Bert precisava de uma desculpa para sair e fumar um charuto. Aparentemente, sua esposa muito quieta desaprova que ele fume. Saímos para o pátio e Bert acendeu seu charuto. William, você percebe que eu nunca teria submetido Shona a isso, ele disse. Bert, por mais idiota que eu pareça, não sou idiota. Ela era uma coisa e tanto, não era? Sim, ela era, e tinha medo de acabar na prisão, especialmente uma americana. Eu me pergunto se ela teria ido para a cadeia por perjúrio. Aquele golpe na cabeça dela deve ter sido forte para quebrar sua bochecha daquele jeito. Em um tribunal inglês, duvido, mas em um americano, realmente não tenho ideia. E assim Tim tinha convencido Shona de que ela acabaria na prisão, de qualquer forma. E Shona testemunhou como seu julgamento foi atropelado. Eu li as transcrições, William. Foi a justiça de uma cidade pequena que deixou muito a desejar. Um apelo justo não teria feito mal Bert. Quando eu tivesse tudo resolvido, eu já deveria ter sido solto de qualquer maneira. Um apelo então poderia ter mandado Shona na direção oposta, especialmente com Larry Parker morto. Você sabe como alguns tipos legais são quando percebem que foram enganados. Alguém tem que pagar. Você é um idiota sentimental, William. Quem está falando então? Retruquei. Albert deu uma última tragada no charuto e o apagou contra uma grade. Não fale sobre isso com a patroa, William, ou ela vai cortar minha cabeça. Agora vamos voltar para dentro antes que Megan comece a ficar inquieta de novo. Aquela garota parece estar de olho em você, rapaz. Eu notei, Bert, eu notei. Excelente, excelente, ele respondeu enquanto voltávamos para a sala de eventos.
Quando Townsend e Paul escaparam para sua primeira noite juntos na suíte de lua de mel do hotel, de repente percebi que não tinha arranjado nenhuma acomodação para mim naquela noite. Meu plano original era retornar para o chalé alugado na costa sul, que eu chamava de lar. Não se preocupe, tem uma cama extra no meu quarto que você pode usar. Megan, você não está se movendo um pouco rápido? Você está se precipitando. Ei, seu figurão! Eu vi o que você pode fazer e quero um pouco dessa ação dessa vez. O que quer dizer com você me viu em ação? Você mesmo admitiu, Billy. Eu sou muito bom em me esgueirar e consegui me esgueirar e observar mais de uma vez. Seu pequeno esconderijo na floresta não era tão secreto quanto você e Shona pensavam. Nossa, Megan, isso é intrusivo. Se você quiser falar sobre intrusivo, eu posso te mostrar o que isso realmente significa. Vamos para o meu quarto agora mesmo. Acordei com a sensação de um peso desconhecido no meu peito. Quando abri os olhos e olhei para baixo, vi o rosto sorridente de Megan olhando para mim. Está se sentindo melhor? Ela perguntou. Meu Deus, Megan, você certamente não se segura, não é? Eu só tive uma chance, Billy. Eu precisava ter certeza de que você entenderia o que estou oferecendo. Para sempre. Você está propondo algo, Megan? Eu perguntei. Pode apostar, querida. Posso ter o Padre Connor aqui num piscar de olhos para oficializar, se você estiver disposta. Mas Megan, o Padre Connor é católico e nós dois somos da Igreja da Inglaterra, lembra? Detalhes, detalhes. Você não é um marinheiro, Billy? Sim, mas o que isso tem a ver com alguma coisa? Qualquer porto em uma tempestade, amante. Eu me casaria com você sob qualquer padre, até mesmo um rabino. Além disso, eu tenho isso. Megan levantou um envelope para eu ver e por favor, me diga, Megan, o que tem dentro desse envelope? 2 ingressos para um cruzeiro. Uma suíte luxuosa. Cortesia do meu generoso tio. E coincidentemente, é o mesmo cruzeiro onde a filha de alguém e seu novo marido estão em lua de mel. Bom olho. Você terá dias para se relacionar com sua filha, e noites para nós aproveitarmos. Megan, quando você e Bert bolaram esse esquema, se me permite perguntar? Para ser honesto, Billy, Bert teve a ideia depois do funeral de Shona. Mas a ideia de seduzir você? Isso foi tudo eu. O que você acha do cruzeiro? Olhei para Megan, notando sua expressão melancólica. Acho que vou aproveitar essas férias de trabalho, querida, embora não tenhamos tempo para tirar uma licença de casamento antes de zarparmos. Não se preocupe, Billy, eu verifiquei, é registrado nas Bermudas. E qual é o significado disso? Você logo descobrirá, maridão. Agora, que tal mais uma volta pelo deck antes do café da manhã? Ela sorriu. Eu sorri de volta para Megan. Mal conseguimos tomar café da manhã naquela manhã, pegando apenas o último assento. Megan e eu não acabamos nos casando no navio. Apesar do nosso entusiasmo pela ideia, a esposa de Bert se opôs. Beatrice, embora aparentemente reservada, pode ser surpreendentemente assertiva quando escolhe. Não é totalmente inesperado, considerando com quem ela é casada há tanto tempo. Beatrice organizou nosso casamento. Tenho certeza de que Bert pagou a conta. Não foi tão extravagante quanto a cerimônia suntuosa de Townsend, mas nem Megan nem eu desejávamos isso. Para ser honesto, nós dois teríamos preferido um casamento tranquilo a bordo, com apenas Townsend e Paul como testemunhas. A bruxa não compareceu, mas o pai de Megan a entregou. Ele até brincou, isso está se tornando um hábito, William, enquanto me passava a mão dela. Bert passou o dia com um sorriso enorme, orgulhosamente afirmando em seu discurso que foi ele quem nos uniu, ainda que indiretamente. Embora eu acredite que a determinação de Megan nos uniria eventualmente, mesmo que eu não tivesse entrado furtivamente no casamento de Townsend. Minha esposa, quando coloca algo na cabeça, parece capaz de alcançar o impossível. Ela consegue persuadir seu tio Bert a fazer o que ela quer sem esforço, o que não é pouca coisa. Sua única falha parece ser que Megan passa muito tempo pensando em coisas como: devemos levantar agora ou dar outra volta no deck primeiro?
Esse hábito causa estragos na minha agenda de trabalho, posso garantir, e também não está fazendo nenhum favor às minhas costas. Não sou tão jovem quanto costumava ser, apesar do que minha esposa possa acreditar. Bem, não trabalho mais nos mares do sul. Bert conhecia alguém que conhecia um conhecido de alguém cujo irmão está envolvido com comissionamento no Departamento de Vida Selvagem da BBC. De repente, o telefone de Meghan começou a vibrar com ofertas de empregos de filmagem de vida selvagem, a maioria no Reino Unido e razoavelmente lucrativas, o que me convém perfeitamente. Meghan e eu decidimos que não teremos filhos. Acreditamos que teremos as mãos ocupadas com os gêmeos de Townsend, supondo que ela e Paul não acabem com um time de futebol inteiro. Nós nos instalamos em um aconchegante bangalô bem na esquina da casa de Paul e Townsend, convenientemente perto para empurrar o carrinho de bebê. Bert conseguiu levar Paul e eu para o clube de golfe local, e nosso quarteto de domingo de manhã se tornou um evento regular. Quanto ao quarto membro, seria George, naturalmente. Agora que ele e a bruxa não são mais casados, ele assumiu o papel de segundo avô aos olhos da minha filha, com Bert ocupando a estimada posição de patriarca da família, como esperado. A vida segue em frente.